Sabe quando você fica com a série na cabeça e não sossega até terminar ela? Foi assim comigo com The Morning Show, a nova série da Apple TV. A gigante de mídia resolveu investir em entretenimento através de streaming, concorrendo diretamente com a Netflix e contratou um elenco estrelado, fantástico, com grandes atuações da Jennifer Aniston, Steve Carell e da Reese Witherspoon, além de vários coadjuvantes conhecidos de outras séries. E por que eu resolvi trazer essa série para você? Primeiro porque é super atual, tá aí disponível para quem puder e quiser assistir. Segundo porque ela traz a realidade dos bastidores do poder dentro de algo que parece aparentemente muito bom, algo aparentemente muito equilibrado. A série é protagonizada pela Jennifer Aniston, a Rachel de Friends, Reese Witherspoon, conhecida também por Segundas Intenções, Johnny June e vários filmes que ela vem fazendo aí há um tempo, ganhou o Oscar inclusive, e o Steve Carell, conhecido pelo Vídeo de 40 anos, The Office e também pela segunda parte do Todo-Poderoso. Além de um grande elenco, a série traz também o Billy Crudup com uma atuação brilhante, talvez a melhor atuação que eu já vi do Billy Crudup, ele que fez Dr. Manhattan no filme de Watchmen, fez também Comer, Rezar e Amar, ele era o ex-marido da Julia Roberts, ele que sempre fez papéis coadjuvantes, dessa vez ele praticamente protagonizou com o trio principal e fez um trabalho brilhante, para mim foi um dos grandes destaques dessa série. The Morning Show é uma série empolgante, não sai da cabeça, a gente fica acompanhando até o fim, quer saber o que é que vai acontecer, numa culminância incrível no último episódio, que vale muito a pena, recheado de flashbacks e com um roteiro envolvente, vale muito a pena assistir. As lições aprendidas dela são fantásticas. Quando a gente para assistir, e eu assisti de uma maneira meio que despretensiosa, confesso que só assisti porque eu vi o elenco estrelado, então eu falei, bom, se tem esse elenco deve ser bom. E eu particularmente tenho gostado muito da atuação do Steve Carell nos últimos anos. Ele que fez A Grande Aposta recentemente, foi indicado ao Oscar também, é um cara que tem uma atuação tradicionalmente em comédia, e hoje traz uma atuação muito bacana em drama também. A série traz todos os ingredientes que a gente precisa saber dentro de uma carreira corporativa, dentro de um ambiente corporativo e de negócios, em que você tem uma série de interesses cruzados, interesses profissionais, interesses pessoais, dramas diversos que acontecem dentro daquela relação, em que você tem objetivos claros financeiros, em que você tem objetivos estratégicos, em que você tem também uma proposta, um propósito por trás de toda a atuação dos seus personagens, e você tem toda uma tensão acontecendo ali. O Steve Carell está sensacional na pele do Mitch Kessler, um âncora do jornal The Morning Show, que é acusado de assédio sexual e é afastado imediatamente do programa pelos seus produtores. E o programa passa por uma crise, porque há mais de 15 anos os protagonistas estão juntos. A Jennifer Aniston interpretando a Alex Levy e o Steve Carell interpretando o Mitch Kessler estão juntos há 15 anos à frente do The Morning Show. Então tudo funciona de uma maneira muito harmônica e eles são os queridinhos da América, o casal queridinho da América, embora não seja um casal. E cada um acaba trazendo um estereótipo. Steve Carell é o grande líder do programa, efetivamente, e a série já começa com ele sendo denunciado. Então a crise é instaurada porque todo mundo adora o cara, sabia das suas depravações, sabia de tudo aquilo ali e achava normal, que era basicamente o comportamento normal das estrelas do programa. E o Steve Carell está num apelo dramático incrível, ele nega o tempo inteiro a responsabilidade que tem e o enredo e os personagens vão ali se desenvolvendo de maneira que uns ficam a favor, outros ficam contra e existe toda uma tensão ali. E vários aspectos relacionados à carreira são trazidos à tona, que são muito importantes para que a gente entenda como é que funciona na prática o ambiente de negócios e como é que você também passa por situações semelhantes, embora aspectos extremos nem sempre acontecem no seu dia a dia, mas todo mundo sabe que os bastidores do poder são complicados. Então a série se baseia principalmente por um dilema moral. O que é que deve vir em primeiro lugar? A integridade ou os interesses comerciais? Isso é discutido o tempo inteiro, do início ao fim. E aí você tem cada personagem representando um determinado arquétipo. E o Mitch Kessler, interpretado por Steve Carell, é justamente o cara que quer sair impune, que durante muitos anos saiu impune, é um cara querido, carismático, é um cara amado por todo mundo, e de repente ele passa a ser odiado da noite para o dia,
e os seus ex-colegas que gostam dele, muitos deles, ficam naquele dilema moral se devem ficar a favor dele, ficar contra ele, todo mundo querendo preservar seus empregos, tentando levar a vida a partir dali e gerenciar uma crise. A Jennifer Aniston vem com um papel muito interessante. Por quê? Porque ela é a princesinha da América. Ela é aquela estrela cercada de mordomias que se acostumou aos holofotes e que todo mundo passa a girar em torno dela na medida em que o seu parceiro saiu. Mas ela está à beira de um ataque de nervos. O que é aparentemente perfeito é apenas fachada. Na realidade, o conjunto de pressões familiares, a pressão por perder o parceiro que funcionava super bem com ela, que ela fala o tempo todo da química que eles tinham no desenvolvimento do programa, e ao mesmo tempo ela surtando porque quer tomar controle da situação e não consegue, porque eventualmente as pessoas também acreditam que ela não funciona sem o Mitch Kessler. E aí a personagem vai amadurecendo ao longo da série de uma maneira muito interessante. Primeiro, querendo tomar o controle à força, e depois percebendo que fez uma grande burrada quando tentou fazer com que as coisas funcionassem do jeito dela. E aí é bem interessante porque traz de uma maneira que não tem muito certo e errado, sabe? Ela vai tentando e você vê a personagem se afundando a cada dia, e quando você pensa, não, agora vai, não vai, agora vai, não vai. E a trilha sonora ajuda muito isso. Você percebe como as emoções vão vindo à flor da pele, a trilha sonora ajudando, e até chegar um momento em que, no auge do drama todo proposto pela série no último episódio, a trilha sonora dá uma ajudada maravilhosa também. É uma série que vale muito a pena, ela é muito envolvente. E a Rachel de Friends, né, a nossa Rachel de Friends, a Jennifer Aniston, fica o tempo inteiro ali tentando descobrir o que fazer, tomando decisões sem ter ideia do que está fazendo, mas ao mesmo tempo tudo mudando em função das atitudes dela. E aí ao mesmo tempo ela vai caindo as máscaras um pouquinho, né? No começo ela está numa redoma de vidro e dá para perceber claramente a diferença de tratamento entre os personagens, e aí culmina no final com uma equidade maior, bem interessante. E aí aparece a Reese Witherspoon, uma personagem que não se espera nada, com uma atuação espetacular. A primeira cena da Reese Witherspoon é realmente de tirar o chapéu. E ela, esbanjando talento, consegue ofuscar todo mundo. E ela, na interpretação da Bradley Johnson, acaba sendo convidada, acontece uma determinada cena lá, em que ela se destaca e de repente ela é convidada para substituir o Mitch Kessler como âncora do The Morning Show ao lado da Alex. Então, muito diferente o jeito de ser das duas, elas tentam conviver. E aí você vê uma série de problemas de relacionamento acontecendo naquele ambiente, em que a Jennifer Aniston não quer dar o braço a torcer, mas percebe que precisa dar o braço a torcer. E a Reese Witherspoon, né, no papel da Bradley Johnson, percebendo que ela ali está sendo agora o novo centro das atenções, mas que ela não pode ser exatamente como ela costuma ser. Então ela vive também um dilema íntimo dela entre ser autêntica, ser aquilo que ela quer ser aquilo que ela acredita que deve ser, e a responsabilidade que ela passa a ter sendo âncora de um dos principais jornais televisivos americanos. Então, esse dilema em que passa a Reese Witherspoon também é muito interessante, não é diferente dos dilemas que a gente tem todos os dias no nosso ambiente de trabalho, e você percebe a Reese Witherspoon também passando por essa dificuldade de entender o que é que ela deve falar, como ela deve se comportar, quando é que ela deve pressionar, quando é que ela deve recuar. E saber recuar é uma coisa muito importante quando a gente se vê nas situações do ambiente de trabalho. Para que você mereça a oportunidade de ser autêntico, de ser quem você é, com tudo aquilo que você tem de bom, você também tem que saber recuar, você também tem que saber ceder, para que você tenha o espaço necessário para ser quem você é e fazer o seu melhor. Não dá para ser sempre do nosso jeito. Tem horas que a gente tem que ceder, tem horas que a gente precisa se conformar, mas tem horas também que a gente deve fazer esse equilíbrio e contrabalancear com a nossa autenticidade, com o nosso jeito de ser, com a nossa maneira de olhar, né? Mas sempre de olho no equilíbrio entre o individual e o coletivo. Isso também importa. E por isso que eu trago essa mensagem para você, porque eu sei que o ambiente de trabalho é desafiador nesse sentido, e a Bradley Johnson ela reflete muito isso
no seu dia a dia ali, nas dificuldades que ela enfrenta, mesmo num cenário em que ela é promovida, que ela cresce, que ela tem destaque, que quem está olhando de fora está achando maravilhoso, mas no fundo, o dilema dela é muito mais complexo do que parece. Outros pontos são trazidos também que dizem respeito muito à competitividade que existe dentro do ambiente de trabalho. Então a gente vê o tempo inteiro um tentando chamar mais atenção do que o outro, um disputando uma determinada matéria, um determinado posicionamento, uma determinada atenção, tentando se destacar mais que o outro, percebendo que o outro está tendo um pouquinho mais de destaque e quer fazer algum tipo de movimento para se destacar também. E é bem interessante perceber isso porque no nosso ambiente de trabalho não é diferente, as pessoas competem. Infelizmente ainda é do ser humano essa coisa de competir. E dentro do ambiente de trabalho a gente tem que entender o que está por trás das relações humanas, o que está por trás do interesse das pessoas e o que deixa as pessoas com medo. Geralmente as pessoas ficam inseguras, geralmente existe algum medo ali por trás, seja por uma questão de autoestima, seja por enxergar no outro um risco ao seu status quo, às suas conquistas e talvez um desemprego, seja porque a pessoa realmente tem muita insegurança e precisa utilizar dessas ferramentas para poder se autoafirmar. Mas não esqueça, isso também vale para você, isso também vale para mim, isso também vale para todo mundo. É a reflexão que a gente precisa fazer quando é que cada arquétipo desse acaba influenciando a gente de alguma forma. A competição está viva no ambiente de trabalho e está viva nas relações humanas. Não adianta negar que ela existe nem crucificar também. O que a gente precisa fazer é conviver com ela, compreender a sua essência e entender por que a humanidade ainda precisa de competição para poder fazer as coisas acontecerem. E quando você está no ambiente competitivo, quando você está num ambiente de negócios em que você também precisa se firmar na sua posição, você também precisa se desenvolver, precisa crescer e precisa conquistar o seu espaço, você também precisa entender como é que funciona a mente humana. E a competição talvez seja reflexo de algo muito mais profundo. Quem entende isso, quem tem essa sacada, consegue se desenvolver muito mais na carreira, com certeza. 3 personagens trazem o dilema do poder dentro das organizações de uma maneira muito marcante. Nós temos o Mark Duplass, que interpreta o Chip Black, que é o produtor da série efetivamente, e é o líder de todo aquele processo e que encarna o arquétipo do bonzinho, daquele cara que é o conformado, aquele cara que só obedece, aquele que tenta equilibrar os pratos e equilibrar os egos também, mas que chega a determinado momento, a coisa toda explode, ele já não sabe mais o que fazer, uma crise sem precedentes na sua carreira, e aí ele vai percebendo que ele precisa se posicionar e precisa se posicionar de uma maneira muito estratégica. O Chip ele sempre é bem intencionado e muitas vezes ele tem dificuldade de compreender como é que as coisas caminham e quais são os jogos que estão acontecendo por trás. Ele sempre muito bem relacionado, ele sempre bem intencionado, sempre querendo fazer as coisas acontecerem, mas também está à beira de um ataque de nervos e com muita dificuldade de transitar naquele ambiente altamente complexo de crise em que os personagens vivem. E Chip Black também tem aquela coisa de tentar garantir que as amizades sejam preservadas naquele ambiente, né? Então, muitas vezes, ele deixa de lado a sua responsabilidade profissional a fim de proteger um amigo, a fim de proteger uma pessoa querida. E quando ele tenta fazer o inverso, ele acaba embolando tudo. Mas é um personagem também muito querido e que faz ele é muito importante dentro da trama, né? E aí você tem mais 2 personagens que são super importantes. Um eu já falei que é o Billy Crudup, que basicamente ele é o diretor de jornalismo, ele é o cara que coordena, ele é o chefe do produtor executivo. E ele é o cara que toma as decisões, foi ele que descobriu a Bradley Johnson, ou melhor, foi ele que descobriu, não, foi ele que alavancou a carreira da Bradley Johnson numa reviravolta. Não vou falar mais para não dar spoiler, mas o Billy Crudup ele é determinante em todo o papel e ele é o agente do caos, ele quer mais ver o circo pegar fogo para que ele possa ter as suas ambições de crescimento a qualquer custo acontecendo, né, sendo satisfeitas. Então ele é o cara que quer ver o circo pegar fogo, mas ao mesmo tempo ele entende que aquele cenário ali não tem mais sobrevivência no mundo de hoje. É um cenário ultrapassado, é um programa que não tem futuro e ele tenta inovar da pior maneira possível também. Mas que é uma peça-chave, a maneira sarcástica como Billy Crudup interpreta esse personagem é muito bacana, né? Ele consegue trazer
uma característica que até então eu nunca tinha visto no ator. Muito legal. E aí você tem também o Tom Irving interpretando o Fred Micklin, que é o chefão, é o dono da emissora, é o cara que manda em tudo, e ele foi um dos responsáveis por abafar todos os escândalos de assédio sexual envolvendo o Mitch. Então ele é o cara que faz com que as coisas permaneçam do jeito que estão, e na medida em que o escândalo começa a ganhar proporções maiores, ele tenta abafar de todo modo. Então o Fred é reflexo do sistema, é aquele que quer manter as coisas como estão e ao mesmo tempo quer virar o jogo e quer entregar alguns corpos para poder o programa sobreviver. Você percebe o tempo inteiro como ele vai manipulando as situações e ao mesmo tempo se complicando com o passar do tempo. Então, são um conjunto de personagens complexos envolvidos numa trama complexa com atuações marcantes e de uma maneira em que você não consegue enxergar um mocinho bandido. Você às vezes torce para um, torce para outro, mas ao mesmo tempo fica meio que sem saber quem é que está certo, quem está errado. Tem momentos que você acha que o jogo vai virar mais para um lado, tem momentos que vai ter uma reviravolta diferente, mas é uma trama muito bem construída e que vale muito a pena assistir. A gente vê alguns elementos que são muito interessantes e que valem pra gente. Por exemplo, os personagens fazem um programa matinal. Esse programa matinal provavelmente vai ao ar às 7 horas da manhã, algo assim. Então, 3h30 da manhã tá todo mundo acordando para poder iniciar a rotina. E que é algo muito diferente, né? Para as pessoas que trabalham, que tem que estar ao vivo 7 horas da manhã, que horas tem que acordar? E vão fazer seus exercícios, e vão iniciar o seu dia, vão chegar no estúdio com antecedência. Então, algo em torno de 5, 6 horas da manhã já está todo mundo pronto, trabalhando, já está no local, já considerando seus deslocamentos. E aí a gente percebe que só com muito comprometimento você consegue fazer uma atividade dessas. Isso vale também para a gente, porque a gente precisa construir uma rotina que funcione, não necessariamente uma rotina convencional, não necessariamente uma rotina que todo mundo faz, mas uma rotina que funcione para a gente e que faça com que a gente tenha a melhor produtividade possível. Eu já falei com vocês um pouquinho sobre biorritmo, mais ou menos isso. Então me chamou muita atenção essa coisa deles começarem o dia muito cedo, eles acordam de madrugada. Imagine a hora que esse pessoal tem que dormir. Então me chamou a atenção para entender realmente como é que a minha rotina tem que estar. Me deu alguns insights interessantes, espero que também seja interessante para você. A personagem da Jennifer Aniston também tem dilemas familiares incríveis, ela acaba passando por uma situação familiar complicada, no meio da situação toda, mas não só ela, né? Todo mundo, todos os personagens de alguma forma passam por dilemas tentando equilibrar a vida familiar com a vida profissional e todas as demandas que isso exige, e gera uma reflexão para a gente, da importância da gente poder equilibrar os pratos e conseguir dar atenção a todas as nossas áreas da vida, né? Todas as áreas da vida são importantes. Todas as áreas da vida precisam de um cuidado especial. Então a gente precisa aprender a equilibrar o nosso lazer, a nossa família, os nossos relacionamentos, a nossa espiritualidade, as nossas finanças, o nosso trabalho e tudo aquilo que completa a gente, tudo aquilo que faz a gente ser esse todo indivisível, né, composto de várias partes, e todas elas são importantes para a nossa sanidade mental. Então, se alguma dessas áreas está desequilibrada, acaba também desequilibrando outras, nesse ser complexo que nós somos, né? Então, eu acho que a série também traz um insight poderoso para entender um pouquinho como a gente deve se equilibrar, apesar das pressões. E pega um outro gancho, que é justamente a questão da resiliência. Quer dizer, você está sofrendo pressões de todo lado, você está num ambiente em que o tempo inteiro estão acontecendo movimentos que vão deixando você tenso, vão deixando você cada vez mais tentado, pressionado, provocado, e que você tem que tomar decisões, e você sabe que no seu dia a dia é assim também. Como é que você sobrevive a isso? Como é que você consegue passar por todo esse tipo de pressão de uma maneira equilibrada e que você consiga também tomar as decisões necessárias? É fundamental que a gente tenha os nossos escapes, as nossas válvulas de escape, os nossos gatilhos também, para entender quando é que a coisa está forte demais e que a gente precisa dar uma pausa. É fundamental a gente se conhecer em grau significativo para saber qual é o ponto que ultrapassa o seu limite, que você precisa dar uma freada. Então, não é fácil você chegar no nível de autoconhecimento e que você compreenda como é que você funciona a ponto de dar uma pausa.
mas é sempre assim que a gente consegue evoluir, é sempre assim que a gente consegue ter uma vida mais equilibrada e ao mesmo tempo estar melhor preparado para a nossa vida. Por isso a importância que eu sempre falo, né, de dormir bem, de comer bem, de produzir bem, de você estar concentrado, de você respeitar seu organismo, porque tudo isso, fazer exercício, porque tudo isso vai influenciar na sua produtividade, na sua atuação, na sua carreira e também nas suas relações. Então por isso que é super importante que a gente tenha uma boa dose de resiliência, mas uma boa dose de equilíbrio para suportar essa resiliência. Porque ninguém conquista a resiliência da noite para o dia, não. As pessoas precisam encontrar os seus gatilhos que façam com que elas estejam equilibradas, apesar dos desafios do dia a dia. Apesar das pressões do dia a dia, você permaneça equilibrado. E não efetivamente estourar, né, estar sempre à beira de um ataque de nervos, a qualquer faíscazinha você explode, qualquer coisinha que acontece, acabou o mundo, nada mais presta e tudo mais. Você tem que achar seu ponto de equilíbrio também. Senão você não consegue evoluir na carreira. Se você não acha seu ponto de equilíbrio, você não consegue evoluir na carreira, porque tudo vai parecer um desafio grande demais para o próximo passo. E você vai ficar sempre naquela coisa de querer um determinado ambiente, querer um determinado contexto, esse contexto nunca vem, e também não aprender a transitar no contexto que está à sua disposição, que você está inserido, que você tem que aprender a conviver com tudo isso, por mais difícil que pareça. Você é capaz de fazer isso, você só precisa entender como você funciona, como a sua mente funciona, entender seus limites para não deixar a coisa estourar. Mas lembre-se sempre, se você está à beira de um ataque de nervos, não é o ambiente que é tóxico. Dificilmente é o ambiente que é tóxico. Talvez você precise se equilibrar emocionalmente, porque você não está sabendo lidar com as situações. Se tem pessoas ao seu redor que geralmente conseguem lidar bem, provavelmente é você que precisa repensar algumas coisas e não o ambiente que precisa mudar. Até porque a gente não muda o ambiente, né? O ambiente é o que é. A gente precisa, na verdade, se equilibrar para poder conseguir transitar naquele meio da melhor maneira possível, de modo que também esse ambiente seja favorável para o nosso crescimento. Porque toda organização tem oportunidades, toda instituição traz oportunidades, todos os lugares em que você pode estar inserido, você pode crescer. Então, o que é que você precisa? Entender como é que esse ambiente pode favorecer esse seu crescimento. Então eu recomendo muito que você assista essa série The Morning Show da Apple TV. Ela traz os bastidores do poder, ela traz situações complexas dos indivíduos que estão ali inseridos, ela traz atuações marcantes, ela traz um clímax muito bacana, faz você querer assistir o próximo episódio para ver o que acontece, o próximo episódio. Finalizei a temporada e já são 10 episódios e eu já estou querendo que venha logo a segunda para que eu possa assistir. Recomendo muito que você assista, tenho certeza que vai lhe fazer bem, embora seja uma série que tem seus momentos pesados, tem seus dilemas mais pesados, uma ou outra cena mais pesada, mas que vale muito a pena para que você possa entender bem como é que o ser humano funciona. Eu gosto de usar essas séries muito para entender a mente humana, para entender muito como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas agem, como é que as pessoas sentem e o que é que está por trás das máscaras, né? Não que máscara no sentido ruim da coisa, mas as máscaras que a gente coloca na vida para que a gente possa sobreviver e suportar determinados ambientes. Eu acho que vale muito a pena. Quando a gente busca aí um recurso como esse, um filme, um livro, uma série, isso acaba trazendo para a gente também uma ideia lúdica que desperta na gente alguns sentimentos e algumas intuições bacanas. E eu recomendo muito que você busque pegar essas fontes. No último episódio eu falei sobre o livro Sonho Grande. Leia o livro, ele é inspirador, ele vale muito a pena. Agora estou falando da série. Provavelmente no próximo episódio de referências eu vou estar falando sobre algum filme. Estou ainda definindo qual vai ser o filme, mas fica ligado com a gente porque a gente sempre vai estar trazendo uma dica bacana para seu desenvolvimento de carreira. Se você está gostando do nosso conteúdo, não deixe de entrar no nosso site www.carreiraacelerada.com.br e cadastrar lá o seu e-mail para que a gente possa iniciar um relacionamento mais profundo. Quem cadastra o e-mail lá começa a ter acesso a algumas informações que eu não divulgo nas redes sociais, eu não coloco em qualquer lugar, são informações exclusivas para que a gente possa aprofundar o nosso relacionamento, para que você possa ter sacadas muito bacanas de carreira que possam te ajudar também. Se você gostou, dá uma curtida, compartilha, comenta. Se você já assistiu The Morning Show, comenta aqui embaixo, fala pra gente o que é que você achou da série, quais foram as suas impressões, para que a gente possa aprender também, beleza? Fica com a gente que tem muito mais conteúdo bacana para sua carreira. Grande abraço!